pouquinho com o Evangelho, vamos neste momento aprender um pouquinho com a palavra e um pouquinho com o Evangelho do nosso Deus. Presta atenção no que Deus ele vai ensinar para cada um de nós no dia de hoje. Presta bastante atenção no que a palavra, o que Deus ele vai nos ensinar por meio da palavra. O que Deus ele vai mostrar para cada um de nós hoje, por meio do Evangelho e por meio da palavra do nosso Deus. A palavra do Senhor, ela diz: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Jesus ele ensina, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 45 em diante. Ele diz, né? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Então, quando dizemos nós que somos homens e mulheres de Deus, para testificarmos isso, como é que eu sei se eu sou um homem ou mulher de Deus? Quando eu dou ouvidos à palavra que me é pregada. Quando eu dou ouvidos à palavra que está na Bíblia. Quando eu dou ouvido ao Evangelho que Jesus ele semeia no meu coração. Quando eu dou ouvido àquilo que o Senhor ele semeia na minha vida. Isso testifica, isso mostra que eu sou realmente um homem, uma serva, um servo de Deus. Quando eu ouço a palavra, quando eu aceito a palavra, quando eu guardo no meu coração aquilo que Jesus tem semeado por meio da sua palavra. Então presta atenção. Porque hoje muitas pessoas dizem servir a Deus, dizem servir a Cristo. Muitas pessoas hoje dizem amar e servir a Deus, mas as pessoas não querem aceitar a própria palavra de Deus. Como é que posso eu dizer ser um servo de Deus? Como é que posso eu dizer ser um homem de Deus? Como é que posso eu, você, né, mulher, dizer ser uma mulher, ser uma serva de Deus, se nós não aceitamos e não damos ouvidos à palavra que Deus ele prega para nós por meio da sua Bíblia? Diz para mim. Eu sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus. Você é um homem, uma mulher de Deus? Sou. Então tá bom. E quando a palavra é pregada para você, você aceita a palavra? Você aceita o Evangelho? Quando a palavra é semeada no teu coração, quando Deus ele fala com você por meio da palavra, o que você faz? Você aceita aquilo que está sendo pregado? Você dá ouvido para aquilo que está sendo pregado? Você ouve e presta atenção naquilo que está sendo pregado? Ou você é o primeiro a fazer cara feia, fazer bico? Eu não ligo mais nessa rádio, esse povo é tudo doido, esse povo é tudo louco, esse povo é tudo maluco. Porque se nós somos de Deus, nós temos que dar ouvido à palavra do Bispo Luciano? Não. Nós temos que dar ouvido à palavra do apóstolo Alessandro Gregorucci? Não. Nós temos que dar ouvido para os pastores e para os bispos? Não. Quem é de Deus, dá ouvido para as palavras de Deus. As palavras de Deus, se o Bispo Luciano estiver aqui hoje, como eu estou aqui, pregando e mostrando para você na Bíblia, você tem que dar ouvido. Mas quando você dá ouvido para aquilo que o Espírito Santo usa para pregar, você não está dando ouvido para mim, você está dando ouvido para Jesus. Quando você dá ouvido para aquilo que Deus usa o apóstolo Alessandro para pregar, não é para o apóstolo Alessandro que você está dando ouvido, você está dando ouvido para o Espírito Santo de Deus. Jesus ele ensina, lá no livro de Lucas, capítulo 10, Jesus, ele designou 70 discípulos para pregar a palavra e separou de 2 em 2 e mandou cada um pregar a palavra e disse aos discípulos, né? Se alguém receber a vós, recebe a mim. Mas quem rejeita a vós, não rejeita a vós, mas rejeita a mim. Quem rejeita a mim, rejeita aquele que me enviou. Então Jesus diz, aquele que recebe a voz, aquele que ouve a voz, aquele que dá atenção para vocês, aqueles que ouvirem vocês, aqueles que derem ouvido para a palavra que sai da boca de vocês, estes estão recebendo a mim, porque a palavra que os discípulos pregavam naquele tempo, eram as palavras que eram dadas por meio de Jesus Cristo, foram instruídas por Jesus Cristo, foram dadas por Jesus Cristo, e Jesus Cristo diz para ele, quando o povo te ouvir, quando o povo der ouvido para vocês, quando o povo aceitar as tuas palavras, quando o povo aceitar aquilo que vocês falam, quando o povo aceitar aquilo que vocês pregam, não é a vocês que eles estão aceitando, mas este povo está aceitando a mim, porque a palavra que vocês pregam são minha. Foi o que Jesus ensinou para aquele povo. E hoje é a mesma coisa. Hoje nós estamos aqui usados pelo Espírito Santo, pregando uma palavra de salvação, pregando uma palavra de vida eterna, pregando uma palavra de conserto, pregando uma palavra de redenção, pregando uma palavra que vai nos colocar na salvação, no caminho da verdade, no caminho da justiça. Então, meu irmão, não é a mim que você tem que dar ouvido, você tem que dar ouvido é para o Espírito Santo, você tem que dar ouvido é para Deus, você tem que dar ouvido é para a palavra, você tem que prestar atenção naquilo que o Espírito Santo de Deus, aquilo que Deus ele vai mostrar para você hoje por meio da Bíblia. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus, aceita a palavra de Deus, vive a palavra de Deus, pratica a palavra de Deus. Quem é de Deus ouve, pratica, aceita aquilo que é falado e pregado pelo próprio Deus, por meio do seu Espírito Santo. Amém, igreja? Então presta atenção no que Deus ele vai ensinar, que eu tenho certeza que Deus, né, ele vai falar grandemente hoje por meio da palavra, ele vai ensinar grandemente a verdade, ele vai ensinar grandemente a palavra, a verdade e a justiça do nosso Deus. Então já abra a tua Bíblia aí, no livro de Romanos, no capítulo 8.
Romanos capítulo 8. E você que quer mandar um e-mail, né? Vou falar mais uma vez o e-mail para você não esquecer, para você mandar mesmo o teu e-mail, a tua mensagem aqui. Vou ficar muito feliz, hein? Mas manda mesmo o teu e-mail. Você que gosta, você que não gosta, você que aceita, você que não aceita, não tem problema. Pode mandar teu e-mail aqui, que eu vou ficar feliz do mesmo jeito. É aprenda@redesalvação.com.br. aprenda@redesalvação.com.br. Manda mesmo que eu vou estar no aguardo, hein? Vou estar esperando o teu e-mail, a tua mensagem com muito amor e com muito carinho. Já abriram a tua Bíblia aí no livro de Romanos, capítulo 8? Abre a sua Bíblia aí, Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Vai abrindo a tua Bíblia para que nós possamos aprender. Hoje o que acontece, né? Hoje nós vemos aí que muitas pessoas, muitos homens, muitas mulheres, né? Quando chegam na igreja, quando nós estamos no mundo, nós vivemos e praticamos coisas que desagradam a Deus. Nós fumávamos, bebíamos, usava droga, se prostituía, andava no adultério, na fornicação, vivia na mentira, vivia nos vícios, vivia nas coisas erradas que desagradavam a Deus. E aí quando nós entramos na igreja, quando nós conhecemos a palavra, quando nós conhecemos o Evangelho, Deus, por meio do teu Espírito e por amor a nós, o que Ele vai fazer conosco? Ele vai nos ensinar a sua palavra. Ele vai nos mostrar o que é certo, Ele vai nos mostrar o que é errado, Ele vai nos mostrar o que temos que fazer, Ele vai nos mostrar onde temos que nos consertar, Ele vai mostrar para nós o que é verdadeiro e o que é justo. Ele vai nos ensinar. Vai nos mostrar que o cigarro, que a bebida, que o palavrão, que o adultério, que a fornicação, que essas coisas não agradam a quem? Não agradam a Deus. Amém? E aí Deus, Ele é tão bom que Atos 17:30, a palavra diz que Deus, Ele não vai levar em conta o tempo da nossa ignorância. O que é o tempo da ignorância? O tempo da ignorância é o tempo quando nós vivíamos no mundo, quando nós vivíamos nas trevas, quando nós não tínhamos conhecimento da palavra, quando nós não tínhamos conhecimento da verdade. O tempo da ignorância é o tempo em qual nós vivíamos no mundo, cegos pelo pecado, cegos pelo diabo, praticávamos o pecado, mas sem ter o conhecimento da palavra de Deus. Então quando nós estávamos no mundo, nós fumávamos, bebíamos, falava palavrão, enganava as pessoas, se prostituía, fornicava, mas nós não sabíamos que isto era pecado, e nós não sabíamos que isto ia contra a palavra, e nós também não sabíamos que tudo que praticávamos desagradava a Deus. Amém? Mas aí quando nós entramos na igreja, o que Deus Ele faz? Deus Ele vai começar a mostrar para nós o quê? Vai começar a mostrar para nós a sua palavra. Aí Deus Ele vai começar a mostrar para nós sobre o palavrão. Ele vai abrir a Bíblia, vai mostrar para nós o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Ele vai mostrar para nós em Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. A Bíblia vai dizer, vai ensinar para nós: aquele que mente é filho do diabo. Jesus Ele vai ensinar para nós, Apocalipse 28, os fornicadores não herdarão o reino do céu. O que a Bíblia vai comer? O que Deus Ele vai fazer primeiro? Ele vai começar a nos ensinar a sua verdade. Para quê? Para que nós venhamos ter o conhecimento e não venhamos mais viver na prática do pecado e não venhamos caminhar para a morte eterna, que é o inferno. Amém? E quando nós entramos na igreja e recebemos o conhecimento da palavra, o que Deus Ele faz? Deus Ele não leva em conta o tempo da nossa ignorância, porque aquilo que praticamos no mundo, nós praticávamos sem conhecer, sem saber, e não tínhamos o conhecimento e não éramos instruídos. Mas hoje somos instruídos, hoje conhecemos, hoje sabemos, hoje aprendemos. Então hoje já não vivemos mais debaixo do tempo da ignorância, porque o tempo da ignorância foi antes, quando nós não conhecíamos a nosso Deus. E aí nós chegamos na igreja, ouvimos a palavra, começamos a ouvir o Evangelho, começamos a ouvir a verdade, começamos a ouvir a justiça. Mas o que acontece? Muitos cristãos, muitos evangélicos dizem servir a Deus. Muitas pessoas hoje dizem servir a Cristo, dizem andar com Deus, dizem servir a Deus, dizem andar com Cristo, dizem viver com Deus. Como o próprio apóstolo Paulo, ele nos ensina, né, na palavra, ele nos fala, né, no Evangelho. Ele diz assim, em Gálatas, capítulo 3, versículo 3, né? Ele diz: sois tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne?
O que acontece hoje? Muitos evangélicos, eles começam no Espírito. O que é andar? O que é começar no Espírito? Chega na igreja, aprende, né? Isso que a mentira é pecado, se esforça em largar de mentir. Chega na igreja, aprende que falar palavrão é errado, no outro dia já está lutando para parar de mentir. Chega na igreja fumando, já aprende que fumar é pecado, já aprende que fumar é errado, no outro dia já está lutando para parar de fumar. Chega na igreja na fornicação, morando junto sem casar, no amaziado, aprende na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5, né? É melhor, versículo 5, 6, 7, 8 e 9, que a Bíblia diz que é melhor casado do que ver abrasando. Aprende num dia, quando já no outro dia, ó mulher, vamos casar, vamos se pôr na posição, vamos se acertar, vamos se corrigir, vamos fazer logo a nossa parte com Deus. Chega na igreja, no erro, no pecado, na falha, quando ouve a verdade, quando ouve a palavra, o que faz? No outro dia já quer mudar, no outro dia já quer transformar, no outro dia já quer se consertar, no outro dia já quer colocar a tua vida na posição. Tá certo, tá correto e maravilha. Tá começando no Espírito, tá fazendo as coisas certas, tá fazendo as coisas corretas, tá ouvindo a palavra, tá dando ouvido pro Evangelho, obedecendo e praticando, tá buscando, se alicerçando, se fortalecendo e vivendo uma vida reta perante Deus, correto? Só que Paulo fala, né? Paulo mandou a carta para os Gálatas e diz para os Gálatas, ó, eu estou admirado porque vocês começaram no Espírito, vocês começaram certo, vocês começaram correto, vocês começaram andando de acordo com a palavra, vocês começaram andando de acordo com o Evangelho, começaram reto, começaram justo, mas hoje eu vejo que tem se aperfeiçoado todos vocês na carne. Olha o que Paulo fala: admiro-me que, né, começaste pelo Espírito, mas hoje estão se aperfeiçoando na carne. É o que acontece com muito cristão hoje. A pessoa, ela começa, né? Ela começa fazendo as coisas certas, ela começa buscando a Deus, ela começa orando, intercedendo, começa abrindo mão dos pecados, começa abrindo mão do eu, começa abrindo mão da falha, começa no Espírito buscando, se revestindo, abrindo mão do pecado, se santificando, se alicerçando. Mas o que acontece? Em vez das pessoas se aperfeiçoarem cada dia mais e mais no espiritual, crescerem espiritualmente, o que as pessoas estão fazendo hoje? Elas começam pelo Espírito, mas se aperfeiçoam na carne. Amém? O que muitas denominações fizeram? Começaram no Espírito, levantadas por Deus, alicerçadas por Deus, edificadas por Deus, mas hoje estão aperfeiçoadas na carne, fazendo a vontade do homem. Muito crente começou no Espírito, orando, intercedendo, jejuava, buscava, se santificava, se fortalecia, se revestia, resistia ao pecado, fugia do pecado, fugia das coisas erradas, vivia sem praticar o pecado, vivia longe do pecado, mas hoje está aperfeiçoado aonde? Hoje está aperfeiçoado na carne. Por quê? Porque dá mais espaço para a carne, dá mais brecha para a carne do que fazer a vontade de Deus. É o que Deus ele vai ensinar para nós hoje, na Bíblia, na palavra. E aí, meu irmão e minha irmã, antes de você começar a murmurar, antes de você começar a reclamar, antes de você começar, né, fazer bico, antes de você começar a reclamar com a palavra, a Bíblia, Paulo ele fala, né, 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 27, Paulo fala: examine-se, pois o homem a si mesmo. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu não estou aqui, meu irmão, para condenar você, para julgar você, para condenar ninguém, para julgar ninguém. Eu estou aqui hoje pela direção de Deus, trazendo uma palavra que está dentro da Bíblia, trazendo um evangelho que está dentro da Bíblia. Quem vai falar com você não sou eu, quem vai falar com você é Deus. Então presta atenção na palavra, presta atenção no evangelho. Olha o que a palavra diz para nós aqui, ó. Romanos capítulo 8. Abra sua Bíblia aí, no livro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. A palavra do Senhor, ela diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do pecado de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na morte, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. No versículo 5: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém?
Olha o que a palavra está dizendo, hein? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha o que o apóstolo Paulo, ele está ensinando, né? Ele está ensinando para nós sobre o pendor da carne e sobre o pendor do Espírito. Ele está dizendo para nós bem claro que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. E aí ele diz, porque os que são segundo a carne, no versículo 5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito inclinam para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, e a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem, a Bíblia está dizendo, não podem agradar a Deus. Agora, meu irmão, vamos prestar atenção. Hoje nós vemos, né, muitas pessoas, elas pegam a passagem bíblica onde Paulo lhe diz, lá no livro de Gálatas, né? Já não sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim. É o que você mais vê hoje. Você vê as pessoas fazem o adesivo, cola no vidro do carro, e você tá andando, aí você vê o adesivo lá no carro, né? Já não sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim. Você vai conversar com o crente fala, ó, já não sou eu que vivo mais, quem vive em mim hoje é Cristo. Só que Paulo, ele disse, né? Já não sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim. É a vida que agora vivo na carne, vivo aqui na terra, vivo na fé do Filho de Deus. O que Paulo fala? Eu não vivo mais em mim, não vivo mais para mim, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo nessa terra, Paulo diz que ele vivia para fazer a vontade de Deus. E hoje nós vemos o cristão diz viver para Deus, o povo diz viver para Deus, o homem diz viver para Deus, a mulher diz viver para Deus, o líder diz viver para Deus, a denominação diz viver para Deus, todo mundo diz viver para Deus. Só que as pessoas hoje dizem viver para Deus, mas satisfazem mais a vontade da carne, pendem mais para a carne. Começam no Espírito, chegam na igreja, fazem tudo certo, ora, intercede, jejua, busca Deus, sai do pecado, se converte, se santifica, mas vai passando o tempo, o que as pessoas fazem? Vão se aperfeiçoando na carne. Sabe o que é andar na carne? Andar na carne, irmão, é você viver no pecado. Andar na carne é você satisfazer a vontade da tua carne, é você satisfazer a vontade pecaminosa. Sabe o que é viver na carne? Olha, Deus já está falando aqui. Eita, Deus tremendo. Ricanta labachuriandas nerca. Sabe o que é dar brecha para a carne? Sabe o que é viver na carne? Eu tenho certeza, Deus está falando aqui, meu irmão, grandemente. Ricanta labachuriandas nerca. Sabe o que é viver na carne? Olha, Deus falando. Eu sei, né? Deus está falando que neste momento tem milhares de mulheres ouvindo. Sabe o que é viver na carne, mulher? Lembra quando você entrou na igreja há anos atrás, há tempos atrás, e você aprendeu na Bíblia que você não devia cortar o teu cabelo, que você aprendeu na Bíblia que você não devia andar toda adornada, que você aprendeu na Bíblia sobre a vaidade? Você está lembrada? Você lembra quando você entrou na igreja anos atrás e Deus mostrou para você na Bíblia que o teu cabelo é uma glória? Você lembra quando você entrou na igreja anos atrás e Deus mostrou para você na Bíblia que a tua vaidade era um pecado? Você lembra, mulher, e canta lá das nerca, quando você entrou na igreja e Deus ensinou você sobre as tuas vestes, Deus ensinou você como se portar? Você lembra? E aí você chegou na igreja, parou de cortar o cabelo, parou de se maquiar, parou de andar como o mundo anda, para viver uma vida para Cristo. Por que você fez aquilo? Porque você estava no Espírito. E hoje, olha como você anda, olha como o povo está andando. O povo vivia para Deus um tempo atrás, mas vai passando o tempo, aos poucos o povo deixa o pecado voltar. Está dando brecha para quem? Está dando espaço para quem? Está fazendo a vontade de quem? Está fazendo a vontade e o desejo da carne. Isso que é fazer a vontade da carne. Isso que é fazer a vontade da carne. Deus está falando, meu irmão. A mulher, ela entra na igreja, ela aprende na Bíblia. Poxa, meu cabelo é uma glória, eu não vou cortar. Fica 1 ano, fica 2 anos sem cortar o cabelo. De repente, o que acontece? De repente, o diabo vai, sopra uma seta. O diabo vai, sopra um dardo. Daqui a pouco já está lá pecando de novo. Começou no Espírito, hoje acaba na carne. Mas aquele que anda na carne, esse desagrada a Deus. E você, meu irmão, que chegou na igreja, largou o teu futebol, largou as mulheradas, largou a fornicação, largou o adultério, largou as coisas erradas para viver para Deus, viver 1 ano, 2 anos, 3 anos no Espírito, fazendo a vontade de Deus, e hoje está aí fazendo coisa errada, fazendo coisa que não deve, pecando contra Deus. Aí Deus fala: por que você começou no Espírito e hoje acaba na carne? Porque aquele que anda na carne está em desagrado com Deus. Fala para mim.
Mostra para mim, tá na Bíblia, tá na palavra. Você olha aí, meu irmão, quantos líderes, quantos, denominações começaram no Espírito, pregando a palavra, pregando o evangelho, pregando a verdade, soltando o cajado, repreendendo, exortando, mostrando pro povo a verdade na Bíblia, e hoje estão aí, atolada na campanha, só arranca dinheiro das pessoas, só vive no pecado, só vive na hipocrisia. Por que, líder? Começa no Espírito e hoje acaba na carne? Porque aquele que anda na carne se desagrada a Deus. Tá na Bíblia. Orianda lá, bachurianda lá, tchalaiandas nerca, tá na palavra, tá na Bíblia de Deus. Olha o que a palavra diz: porque os que são segundo a carne, estes inclinam para a carne. Aí as pessoas dizem: mas eu não vivo na carne, eu vivo no Espírito. Como é que você vive no Espírito praticando o pecado da carne? Como é que você vive no Espírito fazendo a vontade da carne? Sabe qual é a vontade da carne? A vontade da carne, mulher, é essa sua vaidade. Sabe o que é a vontade da carne, homem? É esse teu futebol que você não larga, essa cervejinha que você não larga. Sabe qual é a vontade da carne, homem? É esse cigarrinho que você disse que não consegue largar. Sabe qual é a vontade da carne, homem? É essa prostituição que você disse que não consegue largar. Sabe qual é a vontade da carne, mulher? Essa fofoca que você fica fazendo todo dia no portão dos outros, que você disse que não consegue largar. Isso é a carne, isso é fazer a vontade da carne. Você vai dizer para mim que está fazendo a vontade de Deus? Você vai dizer para mim que está satisfazendo a vontade de Deus? A palavra está dizendo: porque os que estão na carne, esses não podem, em hipótese alguma, agradar a Deus. Você vai dizer para mim que não é bem assim? Você vai dizer para mim, vai mandar um e-mail para mim dizendo que as coisas não são bem assim? Ou você vai retrucar, não vai aceitar a palavra? Você não tem que retrucar, você tem que aceitar, porque o que está sendo pregado está na Bíblia, está no evangelho, na verdade, na palavra de Deus. Quantos cristãos, meu irmão? Quantos cristãos estão ouvindo aí, ó? Quantos? Você que está ouvindo neste momento, quantos começaram no Espírito, alicerçados no temor, começaram na obediência, começaram firmados, começaram alicerçados, começaram andando firme na palavra, começaram largando o pecado. Não, eu vou viver uma vida justa, uma vida reta, vou viver uma vida santa, vou andar de acordo com a palavra. Olha, Deus está falando comigo, olha, eu vou mudar, vou me transformar. Quantos? Às vezes até você que está ouvindo aí, ó, já pensou, já falou e já agiu assim. Aí hoje Deus te pergunta: por que você começou anos atrás no Espírito, fazendo a vontade de Deus, e hoje você está fazendo a vontade da carne, praticando o pecado que está na tua vida aí? Fala para mim, explica para mim. Vou dar um tempinho para você pensar e eu já volto. Amém, povo de Deus? Pensaram um pouquinho aí? Parou para você pensar um pouquinho? Aquele que está na carne, ele agrada a Deus? Não. Por que não agrada a Deus? Porque aquele que está na carne faz a vontade da carne. Aquele que está na carne satisfaz a vontade da carne. Qual é a vontade da carne? A vontade da carne é o pecado. Quando você fuma, quando você bebe, quando você se prostitui, quando você fica desejando as mulheres na rua, quando você fica desejando os homens na rua, quando você fica fazendo fofoca, quando você engana as pessoas, quando você pratica relação íntima fora do casamento, quando você pratica algum pecado, como é que você pode dizer para mim que você está agradando a Deus? Se você não agrada a Deus por praticar o pecado, você está agradando a quem? Estou agradando o diabo, você vai responder para mim. E quando você agrada o diabo, porque você está fazendo a vontade de quem? Está fazendo a vontade da carne, está andando na carne. Agora a palavra diz para nós que aquele que é segundo o Espírito, inclina para as coisas do Espírito. Sabe o que é viver no Espírito? Viver no Espírito é você ser um cristão alicerçado, obediente, santificado. É você ser um cristão firme. É você ser um cristão reto. É você ser um cristão alicerçado. É você ser um cristão firmado na obediência da palavra. Sabe o que é ser um cristão que vive e anda em Espírito? Como a palavra diz para nós no livro de Gálatas: se viveis em Espírito, andais também em Espírito. E se andais em Espírito, viveis nele também.
Sabe o que é andar no Espírito? É você ser um cristão que ora, que jejua, que intercede. É você ser um cristão vigilante. É você ser um cristão obediente. É você ser um cristão santificado. É você ser um cristão praticante da palavra. É você ser um cristão obediente à palavra. É você ser um cristão santificado. É você ser um cristão que ouve, pratica, obedece, vive segundo a vontade e o querer de Deus. Isso é você viver em Espírito. Sabe o que é viver no Espírito? É você ser um cristão que a cada dia você busca mais e mais da presença, do revestimento, do poder. Sabe o que é viver em Espírito? É você ser um cristão que vigia. É você ser um cristão que não faz a vontade da carne. É você ser um cristão que não dá brecha para a carne. É você ser um cristão alicerçado na palavra. É você ser um cristão santificado na palavra. Sabe o que é viver em Espírito, meu irmão? É você ser um cristão temente a Deus. É você ser um cristão temente a Cristo. É você ser um cristão que nega o mundo. É você ser um cristão que nega o pecado. Sabe o que é ser um crente? Sabe o que é ser um cristão que vive e anda em Espírito? É você ser um cristão, irmão, que dá ouvido à palavra, dá ouvido ao evangelho, dá ouvido à verdade, que não fica atrás, das coisas materiais, que não fica atrás das coisas terrenas, que não fica atrás do pecado do mundo, mas ser um cristão que fica atrás de Cristo, que vai onde Cristo estiver, que busca, que ora, que intercede, que jejua, que vigia, que foge da aparência do mal, que foge das coisas mundanas, que foge das coisas pecaminosas, que vigia para não tropeçar. Isso é ser um cristão que vive e anda em Espírito. E isso é ser um cristão que agrada a Deus. Agora, será que nós somos realmente cristãos que podemos agradar a Deus, que andamos verdadeiramente no Espírito, que andamos verdadeiramente a satisfazer a vontade de Deus, que andamos verdadeiramente a praticar o querer de Deus, que vivemos para Deus? Ou nós dizemos ser um algo que não somos? Só que Paulo fala: aquele que diz ser uma coisa que não é, este engana o seu próprio coração. Você está enganando a si mesmo. Não adianta você dizer para mim: Bispo Luciano, eu sirvo a Deus, Deus me aceita assim, eu fumo um cigarrinho, eu tomo minha cervejinha, mas o meu líder falou que tudo tem o seu tempo, e no tempo certo Deus vai me libertar. Meu irmão, só que o teu líder esqueceu de dizer para você que tem o tempo de morrer também. E se você morrer no pecado, irmão, você vai para o inferno com o teu cigarro, com a tua bebida, vai para o inferno com a tua fornicação, meu irmão. Tem o tempo de morrer e para o inferno também. Tudo tem o seu tempo. Você teve o tempo que você viveu no mundo, agora você está no tempo que você está ouvindo a palavra. Agora não depende de Deus não, irmão. Você dormir num dia e acordar no outro liberto. Agora depende de você dar ouvido para a palavra e largar o pecado e buscar em Deus forças para viver uma vida reta. Agora o tempo depende de você. Não adianta você vir com esse papo não, de crente do tempo. Vem com essa conversa de crente do tempo. Tudo tem o tempo. No tempo certo eu me converto. No tempo certo Deus me liberta. No tempo certo Deus vai abrir a porta. No tempo certo Deus vai fazer isso e aquilo outro. Meu irmão? Mas também tem o tempo para você nascer, a qual já veio, e também tem o tempo de você morrer. E Deus não vai ficar falando: vamos logo, tá chegando o tempo de você morrer. Não, quando chegar o tempo de você morrer, meu irmão, Deus não vai mandar recado não. Quando chegar o tempo de você morrer, morreu e acabou. Vai prestar conta com Deus da tua obediência. Após a morte segue-se o juízo, a palavra diz. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Cada um de nós prestaremos conta de tudo aquilo que fizermos no meio do corpo, quer seja coisa boa, quer seja coisa má. Está na Bíblia. Chegou o tempo de morrer. Morreu no pecado, morreu no erro, morreu fazendo a vontade da carne, morreu vivendo na carne, morreu andando na carne, morreu satisfazendo a vontade pecaminosa do diabo. Vai para o inferno, mesmo estando dentro da igreja. Está na Bíblia. Eu tenho base bíblica porque eu estou falando, e tenho base bíblica porque eu estou mostrando para você hoje aqui na Bíblia. Está aqui, Romanos capítulo 8, versículo 5. A Bíblia diz: porque os que são segundo a carne inclinam para as coisas da carne. Eu não ando na carne, Se você não anda na carne, por que só vive praticando as coisas da carne? Quem é na carne, inclina para as coisas da carne. E aí? Agora a Bíblia diz que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Então, irmão, se você é um cristão que vive satisfazendo a vontade da carne, você é um cristão que está em inimizade contra Deus. E não sou eu que estou dizendo, está na Bíblia. Está na palavra, está no Evangelho, está na Bíblia. Então, se você é um cristão, você é um crente que não vive de acordo, que não anda de acordo, que não faz a vontade de Cristo. Eu faço a vontade de Cristo. Qual é a vontade de Cristo que você faz? Eu dou meu dízimo todo mês na igreja. Está pensando que você compra a Deus com o seu dízimo? Está pensando que você compra a Deus com o seu dinheiro? Dízimo é uma obediência da palavra. Dízimo é uma obediência do Evangelho. Agora o povo pensa que compra a Deus com o dinheiro. Vai ler a Bíblia, irmão. Atos capítulo 8, versículo 18. Pedro, ele foi orar
Foi descer até uma certa cidade e foi orar por um povo que tinha sido só batizado, mas não tinham recebido o Espírito Santo. E quando Pedro chegou lá, Pedro começou a pôr a mão sobre aqueles homens, sobre aquelas mulheres, e eles começaram a receber o Espírito Santo. E um homem chamado Simão, quando viu Pedro colocando a mão sobre eles, e eles recebiam o Espírito Santo, o que aquele homem falou para Pedro? Ele falou: olha, dai a mim também este poder sobre aquele a quem eu impuser as minhas mãos, para que receba também o Espírito Santo. E Pedro olhou para ele e disse: o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição, pois cuidas que alcança o dom de Deus por meio do teu dinheiro? Você vem dizer para mim que está fazendo a vontade de Deus porque você dá um sacrifício, porque você dá um voto, porque você dá um dízimo na igreja? Dízimo é um mandamento, meu irmão. Dízimo é uma regra, dízimo é uma doutrina que nós obedecemos por amor. Agora não vem dizer para mim não, eu faço a vontade de Deus porque eu dou um dinheiro, porque eu sacrifico, porque eu faço uma oferta na igreja. Que você está querendo comprar as coisas de Deus? Você está querendo comprar a atenção de Deus? Você está querendo comprar aquilo que Deus ele pode fazer? A Bíblia diz que o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição, pois as coisas de Deus, elas não são compradas pelo dinheiro. As coisas de Deus, elas são conquistadas pela santificação e pela obediência da palavra. Agora, meu irmão, vamos fazer como Paulo fala, vamos examinar as nossas vidas, vamos ver se realmente estamos andando, vivendo e caminhando em espírito perante Deus. Agora, sabe o que é engraçado? As pessoas dizem que nós somos loucos, que nós somos malucos, e não tem problema o que as pessoas acham, não tem problema nenhum. Só que aí eu falo, né? Vamos parar pra gente pensar. Quem é louco? Louco sou eu que estou mostrando para você na Bíblia? Ou louco é o povo que dá ouvido para o homem, que não deu uma base bíblica para mostrar o que está sendo falado e o que está sendo pregado? Quem que é maluco? Quem que é louco? Dizem que nós somos loucos porque pregamos uma palavra. Mas esse povo que fica dando ouvido para esses homens corruptos, para esses homens que não tem Deus e que não dão uma base bíblica, quem é louco? Aquele que fala e prega a Bíblia, ou aquele que acredita e confia no homem, sendo que a Bíblia diz que nós não devemos confiar no homem? Maldito é o homem que confia no outro homem. Fala pra mim. Vamos lá, vamos mais, vamos na Bíblia. Gálatas capítulo 5. Livro de Gálatas capítulo 5. Abra sua Bíblia aí. Gálatas capítulo 5. Abra sua Bíblia e eu já volto. Amém, povo de Deus? Acharam aí? Livro de Gálatas, capítulo 5. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5. E você que quer mandar um e-mail aqui para nós, manda o teu e-mail, hein? Vou estar aguardando, vou estar esperando. Enquanto você abre em Gálatas 5, eu vou estar passando um e-mail aqui para você anotar, para você mandar, né, a tua mensagem, você mandar o teu e-mail, você mandar aí a tua pergunta, a tua dúvida. Pode mandar, eu tenho o maior prazer do mundo de estar conversando, de estar mandando a paz do Senhor, estar lendo a sua mensagem, estar lendo o teu e-mail. Já recebi bastante e-mail já, fiquei muito feliz, muito contente. A paz do Senhor para todos vocês aí que têm mandado os e-mails, que têm mandado as mensagens. Deus abençoe todos vocês. Fico muito feliz, né, de ver o amor, de ver o carinho, né, que o povo tem aí, tá ouvindo a programação, e ter o amor e ter o carinho, né, de mandar mensagem, de mandar ali o seu e-mail. Eu fico muito feliz e fico muito contente. Deus abençoe todos vocês, né? Recebi e-mail já de Ribeirão Preto, recebi e-mails aí do interior de São Paulo, bastante, né? Do interior de São Paulo. Deus abençoe aí todos vocês em nome de Jesus. E manda um e-mail aqui no aprenda@redesalvação.com.br. Amém? Já abriram aí? Gálatas capítulo 5. Abra tua Bíblia aí no livro de Gálatas capítulo 5. Olha o que a palavra diz para nós. Gálatas capítulo 5. A palavra do Senhor, ela diz assim, ó: digo, porém, andais em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Olha o que a palavra está dizendo. Olha o que mais uma vez Paulo está ensinando para o povo. Você vê que no mesmo livro de Gálatas, no capítulo 3, no versículo 3, Gálatas 3:3, Paulo mandou a carta, né, para os Gálatas e disse para eles, Gálatas 3:3 diz: sois tão insensatos que, tendo começado no espírito, acabeis agora na carne. E você vê que lá na frente Paulo
frisa mais uma vez e diz pro povo dos Gálatas, né? Disse o povo lá, a qual ele mandou a carta. Diz para eles: digo porém, ele repetiu de novo, dizendo ao povo: andais em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça, a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que nós temos que nos esforçar em andar em espírito e não fazer a vontade da carne. Se esforçar em viver em espírito, se esforçar na santidade, andar na santidade, se esforçar na oração, se esforçar no jejum, se esforçar no revestimento, para que nós não venhamos fazer a vontade da carne. Porque ele diz que a carne, ela luta e guerreia contra o espírito, e o espírito guerreia contra a carne. Porque um se opõe contra o outro. Sabe quando vem aquela luta? Sabe quando vem aquela batalha? Você está se esforçando em, poxa, eu não vou mais fumar, mas vem aquela luta. De um lado você quer lutar para não fumar, mas do outro lado está vindo aquela vontade de fumar. Sabe o que está acontecendo? É a tua carne guerreando contra o espírito, e o espírito guerreando contra a carne. De um lado o espírito ele guerreia para você não fumar, mas do outro lado a carne guerreia para que o espírito não venha prevalecer e você venha fumar. Sabe quando você está se esforçando em parar de beber e dá aquela vontade? Poxa vida, olha, tô na luta, tô na batalha, tá dando uma vontade de ir lá, mas eu não vou. A carne, ela tá cobiçando, a carne, ela tá lutando, a carne, ela tá desejando, a carne quer que você busque aquilo, mas do outro lado, quem é que tá lutando para que você não satisfaça a vontade da carne? O espírito. Aí é onde a palavra diz: porque a carne, ela cobiça contra o espírito contra a carne, e estes se opõem ao outro para que não façais o que quereis. Só que Deus, ele não nos obriga a fazer a vontade dele, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. O esforço tem que vir de nós. Se nós nos esforçarmos, Deus nos ajuda. Como o próprio Jesus, ele disse lá no Evangelho de João: tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Deus, ele não vai me obrigar a fazer a vontade dele. Agora, se eu me esforçar em fazer a vontade dele, aí ele me ajuda a vencer a minha carne. Mas e aí? Só o que acontece? Hoje, o cristão não quer deixar a vontade da carne, porque a vontade da carne, ela é prazerosa. O pecado, ele é prazeroso. Se o pecado fosse ruim, para a carne, ninguém pecava. Se toda vez que falasse um palavrão desse uma dor na língua, ninguém falava mais palavrão. Se toda vez que fizesse uma fofoca, cuidasse da vida dos outros, como tem muito crente fofoqueiro, mexeriqueiro, olha, meu irmão do céu, viu? Se a crente fosse bom para orar, buscar em Deus, como é bom para fazer uma fofoca, cuidar da vida dos outros, meu irmão, olha. Agora, se toda vez que fizesse uma fofoca desse uma dor no dente, uma dor na goela, uma dor na língua, não ia ter crente fofoqueiro. Se toda vez que fornicasse desse uma dor, fosse ruim, ninguém fornicava. Se toda vez que fizesse alguma coisa de errado, doesse na carne, doesse alguma coisa, queria ver quem que ia fazer. Por que o povo não corta o dedo todo dia? Porque dói. Por que você não pega uma faca e fica todo dia cortando um pedacinho do dedo? Você vai falar o quê? Eu sou bobo? Não sou louco? Vou ficar sentindo dor à toa? Aí você não corta, pra você não sentir dor. Por que o povo vive pecando todo dia? Sabe por que o povo peca todo dia? Sabe por que as pessoas vivem satisfazendo a vontade do pecado? Porque o pecado é bom para a carne. Porque o pecado traz prazer para a carne. Porque o pecado, ele traz o prazer, a vontade. Ele agrada a carne, ele é bom para a carne. Agora, se toda vez que o povo pecasse, o povo sentisse uma dor, se toda vez que o povo pecasse, doesse alguma coisa, toda vez que o povo pecasse, caísse um pedaço do dedo, caísse um pedaço da língua, aí eu queria ver se alguém ia pecar. E ninguém ia pecar. Ninguém ia fazer nada de errado. Só que o pecado, ele é bom para a carne. Ele não é ruim para a carne, ele é bom para a carne. Ele é bom para fazer a vontade do diabo. Ele é bom para satisfazer a vontade do diabo. Ele é bom para satisfazer a carne. Mas ele não é bom para satisfazer a vontade de Deus. O pecado, ele é prazeroso na carne, mas ele não traz prazer para Deus. O pecado, ele é prazeroso para a carne, para o homem, para a carne, para fazer a vontade do diabo, mas ele não é bom para fazer a vontade de quem? De Deus. Aí você que tem que escolher quem que você quer agradar, quem que você quer servir. Não, eu quero servir a Deus. Mas como você vai servir a Deus fazendo a vontade da carne e do diabo? Como você vai servir a Deus, mulher, se você não para de fazer a vontade da carne? Como você vai servir a Deus, homem, se você não para de fazer a vontade da carne? Como você quer servir a Deus, homem, dizendo pra mim que você serve a Deus, se você não quer largar esse futebol, se você não quer largar essa cervejinha, se você não quer largar esse cigarro, se você não quer largar esse adultério, se você não quer largar a fornicação, se você não quer sair do amaziado? Como que você quer fazer a vontade de Deus e andar em espírito, homem, se você não pode ver passar uma mulher na rua que você já fica desejando, já fica cobiçando, já fica com os olhos em cima? Aí você vem dizer pra mim que você anda no espírito? Aí eu digo pra você que você anda no espírito mesmo. Só se for no espírito do diabo, porque no espírito de Deus tá longe. Aí sim.
Eu pratico os pecadinhos, mas eu ando no espírito. Anda mesmo, anda no espírito do diabo. Nesse você tá certo mesmo, anda mesmo. Agora você vem dizer pra mim que você tá no espírito de Deus, fazendo a vontade do diabo, vou dizer pra você, sinto muito, meu irmão, mas você tá muito enganado. E você, irmã? E você, mulher? Tá cumprindo a palavra? Como Paulo fala, digo, porém, andar em espírito e não satisfazer a vontade da carne? Ou tá andando na carne? Não, eu tô andando no espírito. Como é que você anda no espírito? Pecando contra Deus? Desobedecendo a palavra de Deus? Fazendo a vontade da carne? Pecando contra Deus? Olha o que a palavra diz para nós. Colossenses capítulo 3. Vamos lá na Bíblia. Colossenses capítulo 3. Abre aí a sua Bíblia. Deus é tremendo, meu irmão. Eu tenho certeza absoluta que Deus está falando com muitas pessoas neste momento, meu irmão. Tudo aquilo que é pregado, tudo aquilo que é falado é orado, meu irmão. A gente ora, Deus ele traz a palavra, por quê? Porque Deus ele sabe o que tem que ser falado, o que tem que ser pregado. Ele sabe o que o povo precisa ouvir. Ele sabe o que vai ser bom para o povo. Ele sabe o que as pessoas têm que ouvir. Então, irmão, dá ouvido, presta atenção na palavra. Quem está te exortando, quem está te corrigindo, quem está te repreendendo, quem está te consertando, quem está te dando a palavra do conserto para você andar no caminho da salvação e da vida eterna, não é o Bispo Luciano, é Deus. E sabe por que Deus está fazendo isso por você? É porque Deus ele te ama. Hebreus capítulo 12, a palavra diz: Deus exorta, corrige e repreende a todos quanto ele ama. Só que a palavra diz: se suportais a correção, Deus nos trata como filho. Se suportarmos. Se nós não suportamos nem a correção, como é que Deus vai nos tratar como filho? Porque Deus exorta o filho a qual ama. É esse que Deus ama, está lá na Bíblia, só você ler. Amém? Então presta atenção na palavra. Olha o que a palavra está dizendo aqui, ó. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Olha o que a palavra diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a vil concupiscência, a impureza, o apetite desordenado, ou a glutonaria, a vil concupiscência, a avareza e a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andeis, quando viveis nela. Mas agora, ele diz, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da maledicência, da malícia, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestis do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Vamos ler de novo. Se você não prestou atenção, presta atenção agora. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Olha o que a palavra está dizendo. Mortificai. O que é mortificar? É matar. Pois os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a glutonaria, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andeis, nas quais viveis nela, Agora, pois, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Olha o que Paulo está dizendo, que nós temos que matar os nossos membros que estão sobre a terra, ou seja, não deixar com que nós venhamos usar nosso corpo para praticar o pecado. É o que ele está dizendo, que nós não podemos usar o nosso corpo para praticar o pecado, para praticar a prostituição, a impureza, para praticar a glutonaria, as concupiscências, a avareza, a idolatria, porque por essas coisas vem sobre nós a ira de Deus. Olha o que a palavra está dizendo, que por causa dos pecados recai sobre nós a ira de Deus, sobre os filhos da desobediência. Aí ele diz: despojai-vos de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes, da mentira. Aí ele fala: porque já despistes do velho homem, e se revestis, e se vestis do novo, que segundo a Deus, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que criou. Então o que a palavra está dizendo? Que quando nós somos cristãos de verdade, quando nós somos homens e mulheres de verdade, nós temos que viver em espírito. E aquele que vive em espírito, ele mata a tua carne, ele mata as vontades carnais, ele não satisfaz a tua vontade, ele não anda para fazer a tua vontade, ele vive para fazer a vontade de Deus.
Agora, como é que você pode, meu irmão e minha irmã? Vou dizer de novo, e quantas vezes for necessário dizer, vou repetir, 200 vezes for preciso. Paulo, ele diz na palavra: eu não vos canso de vos dizer a mesma coisa, porque isso é edificação para vós. Coisa boa, as pessoas ficam mandando e-mail, né? As pessoas vêm dizer para mim às vezes assim: Bispo Luciano, por que você repete muitas vezes as coisas? Você não tem o que falar, repete tudo de novo? Não, irmão, sabe por que eu repito muitas vezes a mesma coisa? Porque o povo ouve 10 vezes a mesma coisa e não presta atenção. Fala 10 vezes, fala 15 vezes a mesma coisa e o povo não presta atenção. Então presta atenção, irmão. Se tiver que falar 15 vezes, eu vou falar de novo, para você prestar atenção. Paulo, ele disse para o povo, né? Falou para o povo claramente: eu não vos canso de dizer as mesmas coisas, porque isso é edificação para vós. Agora eu repito, meu irmão, eu vou dizer outra vez: como é que você pode dizer para mim que você é um cristão que vive e anda, caminha em espírito, sendo que a palavra diz que para você viver em espírito, para você viver em espírito, você tem que matar teus membros que estão sobre o corpo, as terras, você tem que matar a carne. Você não pode satisfazer o pecado usando o teu corpo, você não pode satisfazer o pecado usando o teu corpo, mas você tem que matar a vontade da carne, você tem que matar o desejo da carne, você tem que matar as vontades pecaminosas, se tirar, né? Se despir, tirar de você o velho homem e se renovar segundo a imagem daquele que te criou. Quem foi que nos criou? Deus, Jesus Cristo. Foi Deus que nos criou, foi Deus que nos formou. E a Bíblia, a palavra, o Evangelho está dizendo que nós temos que ser a imagem, a semelhança dele na espiritualidade, na obediência, na santidade. Como é que eu posso ser a imagem, a semelhança de Deus, vivendo na carne, fazendo a vontade do diabo, fazendo a vontade de Satanás? Como é que você, meu irmão, minha irmã que está do outro lado aí, pode dizer para mim que você faz a vontade de Deus vivendo e andando no Espírito, se você ainda está com o pecado incrustado na tua vida, se você ainda está com o pecado agarrado na tua vida e você não faz um pingo de esforço para arrancar esse pecado da sua vida e vem dizer para mim, vem dizer para Deus que você serve a Deus? Fala mesmo, Deus. É Deus que está falando com você, meu irmão. Começa no Espírito e agora acaba na carne? Mas olha o que a palavra está dizendo: que para você viver no Espírito você tem que matar a tua carne, porque não tem como você viver no Espírito fazendo a vontade da carne. Ou é um, é o outro. Ou prevalece um ou prevalece o outro. E quem faz essa escolha não é Deus não, irmão. Quem tem que fazer essa escolha é você, porque Deus não vai obrigar você a largar o pecado para fazer a vontade dele. Deus vai te dar a palavra, Deus vai te dar o Evangelho, Deus vai te dar a direção, Deus vai te pôr o caminho, e Deus vai colocar duas portas diante de você, como ele diz em Mateus, né? Larga e espaçosa é a porta que leva para o inferno, e estreita é a porta que leva para a salvação. Ele coloca as duas diante de você. Agora quem escolhe entrar pela estreita ou pela larga é você, meu irmão, é você, minha irmã. É você que tem que escolher o que você quer da sua vida. Você quer viver na carne? Você quer satisfazer a carne? Você quer viver na vaidade? Mas o meu líder falou que não tem problema. O teu líder falou que não tem problema, porque ele é outro que vive na carne também, satisfazendo a vontade do diabo, que vai para o inferno, e você vai para o inferno junto com ele, porque Jesus, ele fala na palavra, na Bíblia, que se um cego guia outro, vai cair os dois no buraco, meu irmão. Não é só o líder não, vai cair os dois no buraco. Mas o meu líder falou, a minha denominação falou, eu conheço um irmãozinho que diz que não é bem assim. Meu irmão, você dá mais ouvido para os homens, você dá mais ouvido para os irmãozinhos que estão na carne, você dá mais ouvido para esses líderes da carne do que ouvido para Deus, irmão. Quem está falando aqui no Senhor não, quem está falando é Deus, a qual você diz servir, e está na Bíblia, Bíblia, na palavra de Deus. Você vai dizer para mim que não está? Você vai falar para mim que não está? Está na Bíblia ou não está, meu irmão e minha irmã? Eu não estou aqui para dizer que você é do diabo. Eu não estou aqui para dizer que você é de Satanás. Eu não estou aqui para dizer, meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa, que você não é de Deus. Eu estou aqui hoje para pregar uma palavra a qual Deus revelou, a qual Deus falou, a qual Deus mandou pregar. Eu estou aqui pregando uma palavra a qual Deus que nós dizemos servir, a qual Deus que muitos que estão ouvindo dizem servir. É a palavra dele que está sendo pregada aqui hoje. E a palavra dele está dizendo que para você viver em espírito, você tem que matar a tua carne. Para você viver em espírito, você tem que se despir do velho homem. Para você andar em espírito, você não pode mais viver na prática do pecado ao qual você vivia no tempo da tua ignorância. A palavra está dizendo que para você viver, andar, caminhar em espírito, você não pode mais, não deve mais andar na carne, satisfazendo a vontade do diabo, satisfazendo a vontade pecaminosa. Porque se você vive no espírito, você vive a satisfazer a vontade de Deus. E se você vive a satisfazer a vontade de Deus,
você tem que ser a semelhança, você tem que ser imitador, você tem que andar como ele andou, você tem que viver como ele viveu, você tem que agir como ele agia, você tem que ter o amor que ele tinha, você tem que ter o temor que ele tinha, porque se nós vivemos para Deus, se nós vivemos para Cristo, nós temos que ser imitadores de Cristo. De Cristo. Quer mais? Vamos lá, vamos mais na Bíblia. 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2. Abra a tua Bíblia aí. E você quer mandar teu e-mail, meu irmão, minha irmã, manda aqui mesmo teu e-mail para mim, a tua mensagem. Eu vou ficar muito feliz de poder estar lendo, estar respondendo. Manda aqui, ó, aprenda@redesalvação.com.br. aprenda@redesalvação.com.br. Rede Salvação. Salvação é sem o C cedilha e sem o tiozinho no A. Então é redesalvação.com.br. aprenda@redesalvação.com.br. Aí você escreve salvação, né? Rede Salvação. Aí o salvação é sem o C cedilha, é com o C normal, e com o A sem aquele tiozinho em cima. Então é Rede Salvação. aprenda@redesalvação.com.br. Manda o teu e-mail aqui para mim, que eu vou ter muita alegria em poder estar lendo a tua mensagem. E se você também, né, dizer para mim que tem uma forma de agradar a Deus vivendo na carne, você manda um e-mail para mim e mostra uma passagem bíblica também. Ah, Bispo Luciano, Deus me aceita assim, Deus aceita o meu coração. Aí lá vem os crentes do coração, né? Para tudo tem um tipo de crente. Tem o crente do tempo, que tudo, você fala do pecado, ele fala, não, tudo tem um tempo. Aí tem o crente do coração, tudo que você fala que é pecado, ele fala que Deus conhece o teu coração. Então tá, Deus conhece o teu coração. Quando Jesus vem te buscar, ele arranca o teu coração, leva o teu coração pro céu e joga o resto no inferno. Ué, se o teu coração é de Deus e o teu corpo é do diabo, então Deus, ele leva o teu coração, leva só o coração pro céu e leva o restante tudo pro inferno. Então, não, Deus conhece o meu coração. Como é que Deus conhece o teu coração? Vivendo no pecado. Primeiro, se você vive no pecado, nem você, meu irmão, nem você Deus está enxergando, porque Isaías 59:2 a palavra diz que os vossos pecados encobrem o rosto de vós para que não vos ouça. Deus nem te conhece. Vai ler a Bíblia, meu irmão, Mateus capítulo 7 versículo 21. O povo vai chegar para Jesus e vai dizer: mestre, Senhor, em teu nome nós curamos, repreendemos demônio, operamos sinais, prodígios e maravilhas. Jesus disse para eles: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Como é que você diz para mim que Deus conhece teu coração se você vive no pecado? Se você vive no pecado, nem teu coração e nem você Deus conhece, porque os vossos pecados separam você de Deus. Está na Bíblia. Abra sua Bíblia aí, 1 Pedro. Livro de 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 11. 1 Pedro capítulo 2, no versículo 11, a palavra diz assim: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a carne, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Olha o que Deus está falando, hein? Vamos ler de novo. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Olha o que a palavra está dizendo. Abster das concupiscências carnais, abster da vontade da carne. O que é se abster? É se separar. O que é se abster? É não fazer mais, é se separar, é deixar de lado, é não praticar mais. Se abster das vontades da carne, se abster da vontade pecaminosa, se abster do pecado que luta e que guerreia contra a carne. Olha lá, vamos mais aqui. Nós já estamos em cima do nosso horário aqui, ó. Vamos mais na Bíblia para a gente aprender, ó. Livro de Romanos, volta lá em Romanos. Romanos capítulo 6. Livro de Romanos, no capítulo 6. Amém, povo de Deus? Presta atenção na palavra. Presta atenção no Evangelho. Presta atenção na verdade. Presta atenção no que Deus está ensinando para você. Vamos ser humildes, vamos ser simples, para que nós possamos reconhecer a palavra, para que nós possamos reconhecer. Vamos examina a tua vida. Olha como é que você está hoje perante Deus. Olha como você anda, olha como você está se portando hoje diante de Deus. Não vai nessa história de que o meu líder disse para mim que não tem problema, não. Não vá pelo líder, vá pela Bíblia.
Você não tem que, eu vivo assim porque o bispo Luciano falou. Eu vivo assim porque o apóstolo Alessandro falou. Não, irmão, vírgula. Você tem que viver assim porque você tem que dizer, eu vivo assim hoje porque a palavra que foi pregada por meio do bispo Luciano, a palavra que foi pregada por meio do apóstolo, a palavra que foi pregada por meio do Edinaldo, a palavra que foi pregada pelo meio dos bispos e dos pastores me ensinou assim. É assim que você tem que dizer. Aí tem pessoas, né, que você vai dizer, irmão, o que você está fazendo? O meu pastor falou que não tem problema. O meu pastor falou que eu posso viver assim. Irmão, mas quem te falou que você pode viver assim no pecado? Foi o meu pastor que falou que eu tenho que viver assim. Foi o meu pastor que falou que não tem problema. E aí? E aí? Tá vendo? Como as pessoas dão mais ouvido pro seu pastor? Aí você tem que dizer, né? O meu pastor me ensinou que eu tenho que viver assim, de acordo com a Bíblia. E quem é o nosso pastor? É o Gregorucci? É o Luciano? É o Edinaldo? Quem é o nosso pastor? O nosso pastor é Jesus Cristo. Ele é o nosso pastor. Jesus Cristo é o nosso pastor. E hoje, o teu pastor Jesus Cristo está dizendo para você largar o teu pecado e viver no Espírito para fazer a vontade dele. O teu pastor Jesus Cristo está dizendo para você, homem, se converta e vive no Espírito. O teu pastor Jesus Cristo, mulher, está dizendo para você, sai do teu pecado e ande em Espírito para agradar a Deus. Não é o teu pastor de carne, é o teu pastor que criou, que morreu na cruz por amor a você. O nosso pastor Jesus Cristo está dizendo para você, se converta, se santifique, se alicerce, se fortaleça, se estruture, se converta, se renove, se santifique para fazer a vontade de Deus. Amém? Agora olha o que a palavra diz aqui para nós, no livro de Romanos, no capítulo 6. Romanos capítulo 6, no versículo 1, a palavra do Senhor ela diz assim para nós: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Aqui já é uma chibata, né? Você vê que Paulo fala aqui, né? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como ainda viveremos nele? Aí tem um monte de gente, né? Não, hoje eu sou uma nova criatura. Se você é uma nova criatura, por que você está fazendo as coisas da velha criatura? Não, meu velho homem morreu. Se teu velho homem morreu, por que você está fazendo o que o velho homem fazia? É simples. Você tem um parente, você tem um pai, né? Tem um parente ali próximo que você tem uma intimidade. Quando ele morre, você vai continuar com ele? Você vai dizer pra mim que não. Quando ele morre, você vai continuar almoçando com ele? Você vai continuar vivendo com ele? Você vai dizer pra mim que não. O que vai sobrar pra você? Somente as lembranças. Mas você não vai mais viver com ele, porque ele já morreu, já se foi. Ou você vai todo dia lá no cemitério bater um papo, tomar um suco? Não, já morreu, acabou. Morreu, não existe mais. Morreu, não vive mais entre nós. Morreu, só fica as lembranças de quem já se foi. Não é assim que você vai dizer pra mim? Ou quem já foi fica voltando toda hora pra almoçar? Não, quem já foi, fica só as lembranças. Quem já foi não volta mais. Não é assim que o povo fala? Então, é o que a Bíblia está dizendo. Se você hoje é uma nova criatura, tudo se fez novo, e você não vive mais, o velho homem não vive mais? Se o velho homem não vive mais, por que você está fazendo a vontade dele? Porque se ele não vive mais, sobra a nossa lembrança. Poxa, antigamente eu vivia no pecado, fazia as coisas erradas, sobra só a lembrança. Mas nunca mais você pode viver com ele, porque você diz que ele já morreu. Agora, se o velho homem já morreu, o que ele está fazendo na tua vida? Hein, mulher? Hein, homem? Hein, jovem? Hein, idoso? Hein, criança? Todo mundo que está ouvindo aí. Hein, líder? O que você está fazendo com ele aí? Não, eu sou uma nova criatura em Jesus Cristo. Que nova criatura é essa que não muda? Você leva um carro para consertar, o carro tá velho, você leva ele para consertar e fala pro mecânico, troca todas as peças, coloca a peça nova. Aí quando você chega, tá tudo com as peças velhas. O mecânico fala, o carro tá novinho. Você vai falar o quê pro mecânico? Fala, como é que o carro tá novo se as peças tá velhas? Como é que o carro tá tudo novo se as peças estão tudo usadas? Como é que o carro tá novo se essas peças que tá aí, as mesmas peças que eu trouxe, que tava no carro quando eu trouxe pra cá? Você leva o carro no mecânico, cai nos pedaços, fala, troca tudo, deixa tudo novo, deixa tudo zero. Passa um mês, uma semana, o mecânico fala, seu carro tá zerinho. Você chega lá, tá com a mesma peça velha, tá com as mesmas peças usadas, e o mecânico fala pra você que tá novo. Você vai falar o que pro mecânico? Fala, mecânico, você tá doido, mecânico. Você tomou alguma coisa? O que aconteceu com você? Bateu a cabeça, caiu o motor caiu na tua cabeça? O que tá acontecendo? Você tá maluco, porque você tá dizendo pra mim que o carro tá novo, mas tá com as peças velhas. Você tá dizendo pra mim que o carro tá novo, mas tá do mesmo jeito quando eu trouxe aqui. Como é que o carro tá novo? Não, o carro tá novinho, tá zero. Pro carro ficar novo, você vai esperar o quê? Não, se eu levei o carro lá amassado, quebrado, todo ruim, todo quebrado,
Quando eu vou buscar, eu espero pegar ele novo, desamassado, pintado, polido, com as peças tudo novas. Aí eu vou dizer, o meu carro tá novo. Por quê? Porque as peças tá novas, a funilaria tá boa. Agora, se você leva o carro amassado, riscado, com o motor fundido, e você vai buscar o carro daqui um mês, tá com o mesmo motor fundido, tá com a mesma lataria amassada, tá com a mesma lataria arranhada, e o mecânico vir dizer pra você, o carro tá novo, você vai dizer o que pra ele? Você vai dizer pro mecânico que ele tá maluco, que ele tá doido. Porque o carro tá no mesmo estado que você, do mesmo estado, o carro tá de quando você trouxe. E com Deus? Você olha para Deus e fala, Deus, eu sou uma nova criatura hoje. Deus, eu sou um novo ser humano hoje. Deus, eu sou uma nova mulher. Deus, eu sou um novo homem. Aí Deus olha para você e fala, você tá maluco? Como é que você é um novo homem se o pecado do velho homem ainda tá em você? Como é que você diz para mim que é uma nova mulher se a vaidade da velha mulher ainda tá em você? Como você diz para mim que você é uma nova mulher se a fofoca da velha mulher ainda tá em você? Como você diz para mim, você tá maluco, hein? Como é que você diz para mim que você é um novo homem, que você tá novo, se os pecados do velho homem ainda tá na tua vida? Se você é um novo homem, você não pode mais praticar e nem pode mais viver no estado que você vivia antes de conhecer a palavra. É assim ou não é? Ou você deixa um carro para arrumar na oficina e quando você chegar lá, você vai pagar por um conserto que ele não fez. Você vai pagar, você vai deixar o carro na oficina para arrumar o motor, e quando você pega o carro, o motor tá do mesmo jeito, o mecânico vai falar que tá novo, você vai aceitar? Você vai falar, eu não vou aceitar, eu deixei lá para arrumar. Então, você chega na igreja e fala, Deus, olha, eu tô aqui, sou uma nova criatura, me aceita. Deus olha para você e fala, como é que eu vou te aceitar se você diz que é um novo homem, mas você ainda tá praticando o pecado do homem velho? Eu não vou te aceitar assim. Se você quer que eu te aceite, você mude, você se conserte, você se alicerce, você se santifique. Agora o que a palavra está dizendo, se eu digo que já morri no pecado, por que o pecado vive ainda? É o crente diz, não, eu morri pro pecado, eu morri o velho homem, hoje eu sou uma nova criatura. Como é que você é uma nova criatura que morreu o pecado, se o pecado está na tua vida? Não, o pecado não está na minha vida não, Bispo Luciano. Então por que você praticou ele ontem, antes de ontem? Por que você estava fumando, bebendo, falando palavrão? Por que você vive olhando para as mulheres na rua? Você diz que é um novo homem, mas não vive? Mas vive satisfazendo a vontade do pecado? Vive satisfazendo a vontade da carne? Agora vamos continuar lendo aqui. Ou não sabeis que todos quantos foram batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que somos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim nós também andemos em novidade de vida, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição, sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não terá mais domínio sobre ele. No 10 agora, pois quanto ao ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Olha, presta atenção aqui, ó. Quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. E aí, você já morreu para o pecado para viver para Deus? Eu já, tem certeza? Analisa a tua vida e vê direitinho aí. No 11, assim também vós considerai-vos como mortos, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí ele está dizendo aqui, ó, não, como as pessoas dizem às vezes, né? N-A-O-T-I-O, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes às suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeçais? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Tá aí, tá na Bíblia. Não apresentei os vossos membros como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos como ressurretos de justiça perante Deus. Amém, povo de Deus? Tá na Bíblia ou não tá?
Considerai-vos mortos para o pecado, para vivemos para Deus. Quando eu morro para o pecado, eu não satisfaço a minha carne. E quando eu não satisfaço a minha carne, é porque eu faço a vontade de Deus, andando e vivendo em espírito. Amém? Tá na Bíblia ou não tá? Então, irmão, guarda no teu coração o que foi ensinado. Vamos se esforçar em viver, em andar, em caminhar em espírito, como diz aqui na palavra para a gente encerrar, no livro de Gálatas, capítulo 5. Livro de Gálatas, capítulo 5. Abra sua Bíblia rapidinho para nós encerrarmos. Gálatas, capítulo 5, versículo 24. Gálatas 5, 24, a palavra diz assim: e os que são de Cristo, olha o que ele está dizendo, hein? Presta atenção. E os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejais cobiçosos de vanglória, irritando uns aos outros, invejando-os uns aos outros. Olha o que ele diz. Se somos de Cristo, crucificar... ele diz, né? E os que são de Cristo, se nós somos de Cristo, nós temos que crucificar, ou seja, matar, tirar de nós as nossas paixões carnais. E se vivemos em espírito, temos que andar também e viver em espírito todos os dias. Então guarda no teu coração, povo. Vamos guardar no nosso coração a palavra, o evangelho. Não deixa o diabo soprar não no teu coração, na tua cabeça. Eu não estou aqui para dizer se você é do diabo ou não. Eu não estou aqui para dizer se igreja A, denominação B, se líder A, líder C é de Deus ou do diabo, não. Eu estou aqui para pregar a palavra. Quem diz quem é de Deus e quem não é a palavra. Melhor ainda, né? Quem diz que é de Deus ou que não é de Deus são as próprias pessoas, pelas suas próprias atitudes, pelas suas próprias obras. Como é que você pode dizer para mim que você é um homem de Deus se você não suporta ouvir a palavra de Deus? Aí você mesmo está mostrando para você que você não tem nada de Deus. Como é que pode, né, uma pessoa dizer para mim que é de Deus se ela não suporta a palavra que está sendo pregada e mostrada na Bíblia? Aí quem está mostrando que não é de Deus é você mesmo. Não sou eu que estou dizendo. Amém? Então guarda no teu coração a palavra. Vamos guardar no nosso coração o evangelho. Tenho certeza que Deus, Ele falou grandemente com cada um de nós, falou grandemente com todos nós. A palavra, quando ela vem, ela fala com todos, exorta, corrige, repreende, adverte, admoesta todos. Serve para mim, serve para você, serve para todo mundo que está ouvindo, todos. Aí tem gente que fala assim, essa palavra não foi para mim. Por que não foi para você? Se estivesse falando da bênção, da riqueza, da prosperidade, você ia ser o primeiro a colar no rádio aí, para falar que essa bênção era tua e que não é ninguém roubar. Agora quando o chicote estrala, você vem dizer para mim que a palavra não era para você. É para quem que era? Então guarda no teu coração, povo. Guarda no coração a palavra. Vamos guardar para que nós possamos meditar mais e mais. Espero que até aqui todos tenham aprendido com a palavra, tenham aprendido com o evangelho e tenham aprendido com a verdade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que está nos ouvindo aí neste momento, né? Não sei, né, aonde você está, onde está chegando agora, né, a minha voz desta programação. Mas você que está nos ouvindo aí em algum lugar de São Paulo, do interior de São Paulo, você que está pela rádio online aí, sintonizado na rádio online, você que é de outro país do mundo, você que está em outros lugares do mundo, né? Sei que tem bastante pessoas aí sintonizadas pela rádio online em outros países deste mundo, né? Você que está aí pelo interior, nas frequências AFM, nas frequências AM também. Você que está em São Paulo, na capital, na grande São Paulo, interior de São Paulo. A paz do Senhor para todos vocês, que Deus possa estar aí abrindo a vossa mente, né? Abrindo o vosso entendimento para que nós possamos guardar em nossos corações mais e mais a palavra e o evangelho do nosso Deus. E manda o teu e-mail aqui para mim também. Nós já vamos estar encerrando mais uma programação. Manda o teu e-mail, você que aprendeu, você que está aprendendo, você que está ouvindo, você que Deus está falando com você, Deus está te ensinando, está te instruindo. Manda o teu e-mail aqui para mim, eu vou ficar muito feliz, vou ficar muito contente. Já recebi bastante e-mail já por esses dias já. Bastante pessoas mandando e-mail aí de vários lugares. Estou muito feliz, bastante contente. Que Deus possa estar abençoando todos vocês, amém? O e-mail é esse, ó. Anota o e-mail direitinho aí para que você possa mandar depois. É aprenda@redesalvação.com.br. aprenda@redesalvação.com.br. Manda o teu e-mail para cá, manda a tua mensagem, manda aí, né,
a tua sugestão, uma dúvida, muitas vezes, né? Bispo Luciano, eu tenho dúvida a respeito de um assunto. Aí nós vamos orar na direção de Deus. Orar, Deus dando a direção, Deus dando a sabedoria, a palavra. Nós vamos sim pregar, vamos ensinar, vamos falar, vamos mostrar na Bíblia o que é certo, o que agrada e o que não agrada o nosso Deus. Amém? Então manda um e-mail aqui para nós, é aprenda@redesalvação.com.br. Vamos orar? Vamos interceder, vamos orar, vamos agradecer o nosso Deus, vamos falar com o nosso Deus e agradecer o nosso Deus neste momento, em nome de Jesus.